Mais um Senpai chegando e hoje nós estamos aqui para falar para vocês o quão importante é um remake de anime, né? A nova versão de Shaman King chegou e isso levantou muitas questões sobre será que remakes são importantes e o porquê da maioria deles chegar aí. Hoje eu estou aqui com ele, meu parceiro de Senpai Júnior, para a gente comentar tudo para vocês o que nós achamos sobre a questão de remakes, não é? Exatamente, os remakes são, na minha visão, importantes, principalmente quando as primeiras obras, primeiros animes são feitos, não são feitos da melhor forma possível, ou não adaptam a obra na sua forma correta, tiram coisas importantes, acrescentam coisas desnecessárias. Então, eu acho super importantes remakes. Eu já queria começar falando sobre um remake que eu acho que foi muito importante, que é o remake de Fullmetal, né? Fullmetal Esse Brotherhood. é o definitivo, né? Eu acho que o que, na real, se nós estamos falando desse assunto, é o que define perfeitamente a questão de remake, né? Porque, tipo, a versão lá que saiu lá no início dos anos 2000 completamente não era o que a obra tinha, tanto que se gerou muita coisa na época que lançou lá no Japão, né? As pessoas pediam a versão que é do mangá, né? O anime adaptado de verdade. E quando chegou o Brotherhood, eu acho que isso, né, foi completamente uma felicidade para todo mundo que assistiu, porque a gente pôde ver a obra, né? Sim, exatamente. Eu sou muito fã de Fullmetal Alchemist, é um dos meus animes favoritos, o Brotherhood. Já a primeira versão não é o caso, entendeu? Eu comecei assistindo pela primeira versão, gostei na época, né? Mas quando saiu o Brotherhood é outra experiência, assim. E a questão de desenvolvimento de personagem, aonde certos personagens vão parar. Tem um episódio muito tocante sobre um pai e uma filha, que eu não vou entrar em spoilers aqui, mas no Brotherhood o desfecho é muito melhor. Na primeira edição do anime, eles levam esse pai até o final do anime, entendeu? Um desenvolvimento que eu não curto. Eu prefiro o que acontece no Brotherhood, que inclusive é um dos meus episódios de anime favorito, esse. É um episódio muito tenso, muito tocante, muito pesado também. É um dos meus episódios favoritos e só existe porque aconteceu um remake, né? Então isso é muito importante. É um remake, eu acho que tem bastante gente que prefere o primeiro, mas a imensa maioria prefere o Brotherhood. Então esse já é para mim um exemplo bom de remakes. E um outro exemplo bom de remakes é o Hunter x Hunter. Muita gente gosta da direção do primeiro Hunter x Hunter, mas esse novo é outro nível, né? Animação, desenvolvimento dos personagens, porque, querendo ou não, ele adapta a obra certinho, e a animação é o principal fator, né? Porque o antigo saiu nos anos 90, entendeu? Tinha uma limitação de animação, e esse saiu agora, nos anos 2000, É, e então tem o, muita diferença. que o Hunter x Hunter ele entra em outro aspecto diferente de Fullmetal, né? Hunter x Hunter ele passa por diversos problemas porque o autor ele sofre de um problema na coluna, então o mangá ele, né, ele tem a sua limitação ali, ele demora muito para lançar. Hoje em dia a gente nem sabe se vai continuar o mangá porque ele mesmo disse que ele não consegue nem mais levantar da cama, né? Então Hunter x Hunter passou por não só no mangá, mas afetou o anime na época lá que lançou, porque foi adaptado três arcos, né? O primeiro do exame, o das formigas lá, o da torre, né? E o do game, né? O do jogo. Já na versão de 2011 foi adaptado esses três e eles adaptaram mais dois arcos, né? E aí o que faz a diferença são esses dois arcos, que é o arco da Quimera e o arco da continuação, que eles estão tentando salvar o Gon. E, né, e o que fez total diferença nessa adaptação, por mais que a animação seja muito boa, tudo esteja perfeito, mas o arco das quimeras acho que é o que fez a diferença na versão de 2011, né? Sim, total. Um dos problemas da animação dos anos 90 é exatamente o atraso do autor, porque muitas dessas histórias não tinham saído ainda. Então, teve esse problema, se o autor ia continuar ou não. Então, por isso que esse é um dos motivos do anime antigo ter sido cancelado.
E foi bom, no final das contas, porque a gente conseguiu ver esse arco maravilhoso. Para mim, é o melhor arco de mangás já feitos em shonen, assim, eu acho fantástico, que é o arco das quimeras. E que bom que aconteceu em 2011 e nesse nível de animação, né? Porque é um arco fantástico e algo que a gente não viu que a gente não pôde ver no anime antigo. Um desenvolvimento de personagem que muita gente prefere no antigo do que no novo é do Kurapika, que é uma das lutas dele, ele mostra um desenvolvimento dele, do personagem dele, de uma maneira muito mais forte, muito mais detalhes que não tinha no mangá. Então, eles adaptam isso de uma maneira diferente e trazendo um novo ar para o personagem. Isso é algo interessante. Isso é algo que os animes têm que fazer, na minha opinião. Melhorar as obras originais, entendeu? Óbvio, né? Sempre respeitando a obra original. Mas eu acho que é algo que os animes podem fazer e é algo que a gente reclama muito, principalmente quando é algo relacionado a lutas, entendeu? Eles sempre podem melhorar nesse sentido. Um anime que não melhorou, adaptou a obra perfeitamente, assim, muita gente criticou, foi o Naruto. Na Guerra Ninja contra o Madara, eles poderiam ter mostrado a luta do pai do Gai contra os espadachim, e não mostram. Então, isso é algo que não tem no mangá, mas poderia ter no anime, que o anime dá essa possibilidade. E o Então, Hunter x Hunter. então, o mangá tem uma limitação, né? Ninguém né? Por mais que os caras sejam desenham bem e tudo mais, mas existe uma limitação, né? E o anime ele serve muitas vezes para quebrar essa limitação que o mangá tem, né? Porque o anime consegue desenvolver mais algumas coisas que às vezes o mangá não te permite, né? E aí essa é muita crítica das vezes quando vai ser um remake, né? Quando eles vão refazer algo será que vai melhorar da versão antiga? Porque nós temos alguns exemplos, como aconteceu com o Dragon Ball. Dragon Ball teve um remake uns anos atrás, que era o Dragon Ball Kai, que a proposta tinha de trazer muito mais parecido com o mangá A obra do Z, ela tem algumas coisas diferentes do que é no mangá. E aí o Dragon Ball Kai vinha com essa resposta de trazer, né, a obra mais parecida com o mangá possível, mas não deu muito certo, né? Foi um total fracasso o anime, foi até a parte do céu, depois de muitos anos que eles foram terminar lá a saga do Buu. Então, a gente também tem esse tipo de exemplo que às vezes, vamos fazer para tentar ficar mais parecido, mas no final só caga, né? Porque, pô, Dragon Ball eu esses dias estava pensando, pô, tava nada eles fazer um remake do clássico, né? O clássico completou 35 anos da estreia no Japão e tava na hora, mas eu me lembrei, pô, já fizeram o Kai, que foi um total fracasso. Será que eles vão, né, dar esse tiro de novo e daqui a pouco é um total fracasso e os fãs detestam, né? Sim, exato. Um outro anime que teve dois remakes que não deram muito certo é Berserk. Teve um anime clássico, teve três filmes que de certa forma deram certo, né? Porque aconteceu três filmes, e teve um anime em 3D que foi péssimo. Todo mundo caiu de pau, ninguém gostou, todo mundo odiou. Então é um anime que teve vários remakes e não foi muito bem sucedido. Assim, outro anime que teve muitos remakes foi Astro Boy. E só os dois primeiros animes foram bem elogiados. Os últimos que saíram não foram porque são bem ruins. E é uma obra clássica, né, do Osamu Tezuka. Então, tu vê como, por mais que seja uma obra muito boa, a escolha narrativa e de direção do anime diz muito, né? Ele pode estragar uma obra, como pode melhorar ela, como foi o caso do Hunter x Hunter ali no arco do Kurapika, que não é o primeiro anime que teve esse arco não, né? Esse desenvolvimento diferente, mas não é sempre. Então, até essas obras máximas, como Berserker e Astro Boy, podem ficar ruins se não forem Teve bem adaptadas, né? um outro anime que também teve um remake uns anos atrás foi Capitão Tsubasa, né? O anime clássico, ele é muito, muito antigo, ele é lá dos anos 80,
poucas pessoas no Brasil viram, a maioria do Brasil viu já o arco da Copa de 2002, né, que ficou muito famoso, né, principalmente que o Brasil ganhou. Então, quando o anime chegou aqui, foi um total sucesso. E foi muito bom, eles adaptaram o arco até ali onde eles são convocados para a seleção japonesa. E, nossa, é muito bom. A animação tá sensacional. O Brasil já tem dublado, a Cartoon dublou, né? Porque, pô, é um anime que fazia muito sucesso e fez muito sucesso essa nova versão. E, cara, ficou muito bom. Eu dei uma chance, porque eu não tive como ver o anime antigo, que é muito antigo. Eu só consegui ver os arcos mais recentes, né, da Copa e tudo mais. E eu fui ver, e, nossa, a emoção que eles conseguiram passar por causa da qualidade gráfica que tem, né? Tipo, ficou muito bom. Os personagens do anime são excelentes. Então, pô, outro remake que teve aí que se pagou, né? Foi um remake que se paga, aquele remake que ele enaltece a obra, refaz ela e transforma ela e eleva ela em um outro nível, né? Sim, exatamente. Um remake que vai acontecer, que já foi anunciado, vai ser até pela Netflix, é o remake de Akira, que aconteceu uma animação, né, uma animação clássica, um filme clássico, e agora a Netflix vai trazer um novo olhar sobre a obra, né? O filme clássico, ele não adapta todo o mangá, ele corta praticamente o mangá inteiro, entendeu? É só arcos ali certos ali, mas tu vê, é uma adaptação que corta, sei lá, 80% da obra principal, mas ainda assim é muito elogiada e muito boa. Muito, é Todo mundo fantástica. comenta, né? É algo que a maioria das pessoas eu acho que nunca leram o mangá, porque o mangá é relativamente grande, né? Então, a animação, tipo, todo mundo comenta da animação, é algo que é alto até hoje, sempre as pessoas comentam para ver, e, tipo, agora vai sair pela Netflix, é algo que já é falado, porque eu espero que saia dessa obra o maior anime já feito, porque nós estamos falando de Akira, né? É a mesma coisa se anunciarem como refazer um anime de Astro Boy, eu espero que saia a maior obra, o maior anime já feito, porque nós estamos falando de clássicos que ultrapassam o mangá. É um clássico da literatura mundial, então, tipo, a Netflix tem que tomar muito cuidado, porque se fizer qualquer cagada, nossa, vão cair de pau gigantesco, porque o otaku é uma das coisas mais tristes quando se mexe com a obra dele, quando não faz decentemente o que ele gosta. Sim, exatamente. É exatamente isso. E Akira tem o fato é que o mangá nunca foi adaptado de uma maneira correta. Então, pode ter certeza, se não for adaptado de uma maneira correta, praticamente certinho, vão cair de pau. Porque a gente não viu isso. A gente viu o, tipo, a obra cortada. Então, tipo, agora com um novo remake a gente espera que seja a obra completa. Isso geralmente acontece, né? Geralmente o remake vem para adaptar a obra certinho, né? Isso é o que vai acontecer, provavelmente vai acontecer com o Shaman King, que é o mais novo remake, que é Nossa, adaptar a o obra certa, né? primeiro Bah, o primeiro episódio, porque, tipo, eu nunca li o mangá. Eu reassisti a animação um tempo atrás para me preparar para ver, até para. E, nossa, o primeiro episódio ele é totalmente um choque, que ele já desenvolve a história que nós vamos ver, né? Porque não sabe quando Shaman King foi lançado, o mangá não tinha concluído. Então, entra naquele ponto de eles ter feito um final, eles ter não feito igual que o mangá não tinha terminado. Então, o autor, quem estava fazendo o anime, fez um final próprio. E, nossa, o primeiro episódio tem muita coisa que vai ser igual, né? O desenvolvimento ali, igual quando os dois se conheceram ali no cemitério, algumas coisas, a base vai ser muito parecida, mas os detalhes vão fazer a diferença, né? Sim, totalmente. E é exatamente isso que o fã quer, né? A gente quer a obra adaptada de uma maneira correta. E esses remakes que estão acontecendo entram muito nesse sentido, para adaptar a obra de uma maneira correta. E muitas vezes ela não é adaptada de uma maneira correta muito por causa disso, porque o mangá não está fechado, porque rola atraso, porque o anime é cancelado porque o mangá não vai ser concluído tão cedo. É algo que aconteceu com The Gray Man, que foi cancelado
o anime porque a obra não foi concluída, ainda não foi concluída. Então, é algo muito comum e eu vejo com muito bons olhos os remakes. Acho que vão fazer muito bem, já estão fazendo bem e vão continuar fazendo bem, porque a gente pode rever esses animes com uma qualidade atual e ainda adaptado de uma maneira correta. Geralmente, né? De uma maneira correta. Então, eu acho isso Ser muito bom. apresentado, né? Ser apresentado para o novo fã, né? Porque todo dia existe, principalmente agora que a gente tem plataformas Funimation, Crunchyroll, então muitas vezes o cara aí ele vai lá comprar o seu serviço de streaming, só que ele não vai ter muitas vezes o anime clássico, ele não vai ter um Yu Yu Hakusho, ele não vai ter um Dragon Ball, ele não vai. Não, Cavaleiros do Zodíaco está disponível no Netflix, né? Que eles compraram os direitos, daí tá lá, mas ele não vai ter um Samurai X dublado, ele não vai ter muita coisa que ele poderia ver, né, se tivesse remake. Sim, Alguns tipo, Samurai X vai ter a continuação do mangá, né? Então provavelmente vai demorar alguns anos para se ter um anime. Pô, mas Yu Yu Hakusho vai vir em filme live action. Talvez a Netflix poderia estudar fazer a obra completa, porque tem muita gente que critica o final do anime porque ele não é igual ao final do mangá, né? Porque o autor é o mesmo autor de Hunter x Hunter, ele já passava por esses problemas de na coluna e tudo mais, mas a obra em si ela é praticamente igual, só muda mais ali a questão do final. Mas muita gente sempre vai criticar porque não é igual, né? Então sempre vai ter aquela crítica. E por mim, eu acho que esses animes clássicos têm que começar a se pensar em ter remake. Não vão fazer igual fizeram com Cavaleiros do Zodíaco, né? Que a Netflix cagou a obra completamente. Então, pô, pega aquela obra com carinho, adapta, faz tudo certinho, que é completa, porque vai fazer sucesso com o fã antigo e vai trazer fãs novos, porque ele vai ver, pô, Dragon Ball, pô, eu já ouvi falar de Dragon Ball. Meu irmão pô, comentou que via, meu pai também. E agora tá tendo de novo, bah, eu vou pegar e vou assistir. Então ele vai, né, aquela ligação que se tem, né? Eu acho muito legal isso. sim, exatamente. E tu comentou hoje Cavaleiro Zodíaco. O Cavaleiro Zodíaco é um exemplo ruim de remakes, né? Péssimo remake, péssimo, péssimo. Uma das piores coisas que saiu nos últimos tempos em anime. Isso é algo consensual. Ninguém no mundo gostou disso. Foi péssimo, assim. Acho que é o pior exemplo de remake que se possa ter, entendeu? É o outro remake que tá tendo, começou ano passado, que está sendo um total sucesso, é Dragon Quest, né? Aqui no Brasil era chamado de Fly Pequeno Guerreiro, aqui no Brasil, passou no SBT. Um anime que na real já era bom, antigo, porque ele adaptou tudo. E então tá se tendo um remake que tipo, é praticamente igual. Tu vai pesquisar o episódio X do antigo episódio do novo, o X do novo, eles são iguais, só que qualidade gráfica, os gráficos em termos de traço é maravilhoso, cara. O traço bem feito, ele te emociona só por ser bonito, porque tu tá vendo uma obra de arte ali, né? Tem cenas fantásticas do Dai lutando ali que é demais. Eu me arrepio só de ver, porque é bonito de tu ver toda aquela animação bonita ali, toda aquela arte feita. Então é outro remake que deu certo, o de um anime que já era bom, né? Ele só, vamos dizer, é uma atualização, né? Eles pegaram lá e atualizaram o antigo. Sim, exatamente. É um anime muito bonito e foi o que tu disse, já era um anime muito bom, muito bem adaptado, só que é para trazer um novo público, né? E, e até as possibilidades desse novo tipo de animação, né? Dessa nova animação, é, do que se pode fazer hoje em dia, né? Então, eu acho muito importante. A ideia do remake eu acho que é bem essa, né? Ele muitas vezes, e a maioria dos casos, talvez, ele vai adaptar um anime antigo, que não foi bem adaptado, porque o mangá não tinha se concluído. Então ele vai fazer a obra completa, né? Como muita gente comenta, né? Assim, a obra completa. Ou ele vai pegar algo que já era muito bom, mas é muito antigo. Então, para te pegar aquela obra, vamos dizer, botar em HD, ou né, dar uma, talvez custe o mesmo preço de fazer uma animação nova que tu vai poder lançar lá na TV e ganhar dinheiro com aquilo. E tu vai poder ganhar dinheiro com aquilo. Então, né, esses dois paralelos. Então,
na minha opinião, sim, o remake é algo que vale muito a pena, né? Se tem, os estúdios podem começar a pensar em fazer novas coisas, né? Novos remakes, porque é algo que eu acho muito bem proveitoso e os estúdios só tendem a ganhar, né? Não é um dinheiro jogado fora, é uma audiência e um dinheiro certo que eles vão ter. Sim, exatamente. É trazer um novo público, né? Novos públicos, porque, querendo ou não, essas propriedades, esses animes, esses mangás estão ficando velhos, né? E precisam chegar para o público novo. E só assim vai chegar no público novo. E publicação e novos animes. Então era isso, o vídeo era para, né, o Shaman King chegou e a gente, cara, a gente começou a conversar sobre remake, a gente decidiu trazer esse vídeo para vocês, para mostrar a importância que um remake pode ter, às vezes pro lado negativo, mas na maioria a gente tem remakes muito bons, né? A maioria nós temos remakes que se sobressaiu a obra antiga. Então era isso. Você comente aqui nos comentários o seu remake favorito, ou se você não viu nenhum desses, assista um desses remakes que nós comentamos, que a maioria está disponível nas plataformas, na Netflix, Crunchyroll, Funimation. Então vai lá e corre para assistir um desses remakes. Não esquece de curtir, se inscrever no nosso canal, nos seguir em todas as redes sociais para ficar ligado em mais vídeos do Senpai. E é isso, pessoal. Até a próxima.